quê? Quimbanda nasce da mistura de um monte de tradição. Culto, exatamente. Nasce com influências da Península Ibérica, nascem com influências dos povos banto, né? Nascem da influência dos índios. É a junção, exatamente. Gente, de um monte de coisa. Você pode falar de quimbanda raiz. Qual é a mais raiz? A que é feita ainda mais aos moldes de antigamente. Agora, pura... Não existe quimbanda pura, gente. Se fosse macumba pura. Se fosse falar de quimbanda pura, a gente ia voltar lá pra... Como eu tava falando antes, de 1800. E a gente ia falar da macumba carioca, como isso surgiu, né? E como isso se deu. E, honestamente, se vocês fossem dar uma olhada, né? Se vocês procurarem, inclusive, quem faz mentoria comigo, eu sempre indico algumas teses falando sobre fatos históricos, enfim, sobre pesquisadores que retratam essa época da macumba no Rio de Janeiro, até porque a quimbanda, ela é um culto que ela nasce no Rio de Janeiro. Se profurou lá, né? Ela se configurou lá. Você consegue ver que, cara, era um culto muito simples, era um culto feito no quintal de casa. Exatamente. E o ancestral, que a gente hoje chama de Exu e Pombagira, antes ele dava o nome dele, entendeu? Mas tinha a mesma ritualística. Então, assim, não tem esse lance de quimbanda pura, porque se você chegasse num lugar e um ancestral falasse o nome dele, vestisse preto e vermelho e bebesse uma cachaça, soprasse no assentamento, vocês iam falar que aquilo ali era uma marmotagem. Entendeu? Vocês iam falar que, tipo assim, nossa, isso aqui é uma marmota, isso é quimbanda de verdade? Vem de qual reino? Da onde que isso surge? Então, assim, gente, quimbanda é algo mais simples do que parece. Quimbanda é um resgate da ancestralidade dentro de uma dialética feiticeira, dentro de uma gnose de você com seu espírito, sabe? Esse lance de reinos, tudo que a gente tem, são formas que a gente consegue se achar, né? Então, assim, isso foi construído pra gente conseguir se achar, entender a potência dos espíritos e tal, mas assim, mas todas as linhas de quimbanda têm origem na macumba carioca. Quimbanda é um culto que vem do Rio de Janeiro. É isso, gente. Então, assim, a partir que ela saiu do Rio de Janeiro, ela se configurou em outros estados, em outros lugares, e foram criadas as linhas e outras formas de pensamento, e, enfim, Quimbanda das Almas, Quimbanda luciferiana, Quimbanda, que inclusive é muito recente, né? Começou nos anos 2000. Enfim, então, você consegue mas aí eu vou ressaltar assim, assim, mama, que, certo, você veio lá por causa do nosso povo banto trazido e ficou lá, sim, né? Mas saiu de dentro dos candomblés. As pessoas acham que sim, quem criou saiu de dentro dos candomblés. Também a gente tem Bahia como polo antes de chegar no saiu, Rio não, de Janeiro, dentro dos candomblés de Angola. É que se separou. Quando se dá quimbanda, acho que é o culto do diabo, é o culto do demônio, o culto do capeta, sim, né? Mas não é, né? Como eu falei, antigamente não se tinha a concepção de Tata-Ria-Enquice. Era quimbanda. Eu vou falar de titularidade. Titularidade é os nomes que eram se usados: Mologi, Indoque, Inengua, né? E o quimbanda, o Inganga, né? Sim. Era aí, se usavam isso. Hoje se perdeu, justamente com essa junção dos iorubás. Se perdeu. Então, por exemplo, uma coisa que se perdeu: o uso de mucanje. Mucanje é uma máscara que o Enquice, por ele não ter, tô falando Brasil, tá? A África entende essa espiritualidade diferente. Por isso que eu tô falando. Eu me considero bantuísta. Então, lá é diferente. Aqui, Enquice se tornou divindade, certo? Então, vamos falar disso. Então, usa a mucanje, porque é espírito da natureza. Eles falam que é espírito da natureza. Eu tenho uma outra visão, mas enfim, né? Vamos falar da onde surgiu. Então, se usava máscara, porque você vai virar numa água,
O corpo é água pura. Então você colocava a máscara para simbolizar aquele espírito natural, certo? Eu tô falando assim para a pessoa entender. Entendeu? Com certeza. Mas é basicamente isso. Então saiu de dentro do nosso culto aqui do Brasil. É brasileiro realmente, mas com extremamente influência dos nossos pretos, dos nossos antigos que vieram de lá. Sim. Queiram sim, queira não. Por mais que você faça, vá lá, não tenho nada contra, tá, gente? Eu tô só dizendo. Faça lá um símbolo de Mamon, um sigilo de Mamon, né? Aí você vai lá, faz um mian-mian, uma farofa, coloca lá no meio, corta um galo e fala que tá chamando Mamon. Eu não tenho que ir contra isso. A pessoa aprendeu daquele formato, tá dando certo, pra você e pros seus, continue fazendo. Sim. Por que o Jefferson não pode resgatar coisas banto? E outra que, tipo, o Não Jorge... entendo isso. Jorge tá falando assim... Jorge não, Sérgio Ricardo. Na Macumba Carioca também havia culto a Enquice. Juca Rosa mesmo cultuava os espíritos congos chamados manipongos. Tá vendo, gente? Não é só o Jefferson, o Juca Rosa já fazia isso. Não, eu não sou o pioneiro nisso. Já existem nossos antigos. Queria eu ser, mas não sou. Quem já vem de tradição. Graças aos deuses, os nossos ancestrais que deixaram isso. E que a gente tinha que manter. Só que foi sufocada por esse panteão iorubá. Entende? Então, você vai falar com a pessoa nem entende. O próprio angoleiro em si, ele nem entende. Você vai falar isso. Não, isso é modismo. Isso não existe. Né? Se você pegar um assento, né, um cuxicama ancestral em Dandalunda, por exemplo, você vê, uma estatueta, uma coisa assim, é totalmente diferente daquela da sopeira com um monte de prato e tal, que já é influências iorubás e tal. Sim. Entende? Então é difícil você falar que você está falando de tradição, tentando resgatar isso.